A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, muitas das vezes questionamos o Senhor. Questionamos bem assim: Senhor, eu oro. Senhor, eu faço jejum. Eu faço isso, Senhor. Eu faço aquilo. Mas, Senhor, eu não vejo o Teu agir na minha vida. O que mais eu posso fazer, Senhor? Veja bem, irmãos. Se observamos a passagem de Lázaro na Bíblia, veremos que Jesus não estava tão distante assim. Ele poderia ir e curar o seu amigo Lázaro. No entanto, irmãos, Jesus foi após 4 dias. E Lázaro havia falecido e até cheirava mal, irmão. E a irmã de Lázaro questionou Jesus, irmão, querendo saber o porquê da demora dele, porque ele foi avisado há 4 dias atrás. Olha só, irmão. Olha só, veja bem o mistério de Deus, irmãos. Porque se Jesus tivesse ido no dia em que foi avisado, Lázaro não teria morrido. Isto foi na fala da irmã de Lázaro, já triste, né, irmãos? Irmão, os irmãos sabiam que a nossa vida também é assim? Às vezes, irmãos, queremos antecipar as vitórias, mas Deus sabe a melhor hora, irmãos, de concedê-las. Portanto, irmãos, não vamos desanimar. Vale a pena, irmãos, confiar no tempo do nosso Senhor Jesus. Coisas grandes, maravilhosas e lindas Ele tem para a sua, a minha e as nossas vidas e para a Igreja de Cristo, irmãos. Esta é uma reflexão, irmãos, que sentimos de falar aqui para a querida Irmandade antes de anunciar boas novas aqui no canal CCB Sem Reforma. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje, irmãos, temos aqui boas notícias em que nos enviaram aqui para o canal e juntamente com a nossa querida Irmandade, eu quero aqui compartilhar boas novas. Irmãos, olha só, alguns ministérios, algumas regiões, melhor dizendo, de São Paulo, os irmãos estão aí fazendo, irmãos, alguns grupos no WhatsApp, grupo estes, irmãos, para unir a mocidade, para avivamento, para trazer a mocidade, irmãos, no convívio ali de grupos do WhatsApp. Mocidade essas, irmãos, em que ali eles vão marcar o dia para congregar, vão colocar reunião da mocidade, vão colocar várias, irmãos, notícias. E isto é muito bom, porque os nossos jovens, irmãos, em que congregava antes da pandemia, deixaram de congregar. O mundo está com a boca aberta, querendo pegar os nossos filhos, os nossos jovens. E tem um grupo de valentes, irmãos, aí no WhatsApp, que já tem o primeiro grupo que colocaram aí. Creio que Deus vai abençoar este grupo, porque é o grupo dos auxiliares do Brasil. Estes auxiliares do Brasil, irmãos, geralmente não são todos auxiliares. Ali tem algum jovem músico, tem, pelo que eu fui informado, cooperadores de jovens, tudo para auxiliar alguma dúvida, irmãos. E para que a querida mocidade ali, estando dentro daquele grupo, irmãos, vem ali então tendo informações de onde congregar e se ajuntando com a mocidade. Irmãos, uma boa coisa. Nós temos que saber as redes sociais, a mídia, né? Temos que saber usar para o bem
E este grupo de auxiliar de jovens e cooperadores de jovens tiveram essa ótima ideia. E uma coisa boa aí, irmãos, o ministério aí autorizou neste formato, irmãos, desde que seja um grupo correto, um grupo sem coisas do mundo, e que a nossa mocidade, irmãos, quando se ajunta, né, é para falar das coisas de Deus, para sentir Deus, irmãos. Coisa maravilhosa. Eu tenho uma notícia boa que eu vou falar para vocês aqui. Vou colocar aqui na tela, aqui atrás. Porque as boas coisas nós temos que trazer aqui, né, irmãos? Ouça só essa notícia boa. Coisa linda Deus está fazendo em nossa regional Osasco. Uma luz, sabedoria dos mais antigos, dando esta liberdade ao irmão Alcir, que já faz esse trabalho há anos, desde cooperador de jovens. Em Franca, irmãos, voltou a congregar mais 300 irmãos parados, e pessoas que viviam no vício estão firmes no Senhor. No primeiro sábado de dezembro ocorrerá este resgate em Itupeva, com toda a cidade. E aqui também, e vai funcionar da seguinte forma: todos os cooperadores de jovens e auxiliares estão nessa missão para sair e visitar. Será dividido em grupos. Visita, volta às 12 horas para a central, almoça e vai novamente. E à noite terá busca de dons. E assim vai no decorrer do mês. Conforme eles forem anunciando, eles pediram para levar também, né? O violão. Instrumento também. Deus também está levantando um povo em prol do que estão amarrados, esquecidos, parados. O Senhor resgatará um grande povo para o nome do Senhor ser glorificado. Deus vos abençoe no amor de Cristo, meus irmãos. Uma coisa muito linda, irmãos, está para acontecer. Creio que a partir de 2023, o resgate de muitos jovens, o resgate de muitos esquecidos, irmãos. Irmãos, olha só a luz que Deus está dando, o fundamento que Deus está dando para o ministério destas regiões. E que, irmãos, não vai ficar por aí, porque os outros ministérios, vendo esta parte, também vai fazer o mesmo. O qual, irmãos, olha só, pelo que me passaram aqui, eles vão revezar em grupos e fazer visitas aos jovens que estão parados, à mocidade que deixaram de congregar. E já começou este grupo que eu falei que estou fazendo, que é o grupo aí, né, dos auxiliares do Brasil, que são os verdadeiros auxiliares de cooperador de jovens de todas as comuns, né? Quem nunca viu um auxiliar de jovem atendendo o culto sob a emergência do cooperador de jovem não poder atender? Ali fica o auxiliar de jovem mais antigo ali, né, irmãos? Ou que quiser também, se o antigo não tiver muita firmeza, fica o que está aí na vez para atender os cultos. Irmãos, uma coisa muito boa são nossos filhos que estão congregando, que precisam sentir Deus. Esta juventude, irmãos, que muitos aí saem da igreja, vão para o mundo e chegam lá no mundo, irmãos, vão para os vícios, vão para as drogas, irmãos. E o mundo está abocanhando, está com a boca aberta, irmãos. E Deus está abrindo o pensamento, está dando luz a este servo de Deus aí que estão fazendo esse lindo trabalho, irmãos. O que vocês acham sobre esta parte, irmão? A nossa mocidade precisa, irmãos, de um chacoalhão deste, né, irmãos? Olha, irmãos, veja bem, eu me lembro em um determinado lugar tinha um jovem, em que este jovem se trancou, irmãos, dentro do quarto.
Esse jovem tocava sax. E esse jovem não saía nem para almoçar. A mãe teria que ir ali sim, abrir a porta do quarto e colocar seu alimento ali. Ele não saía do quarto para nada, nem para pegar a luz do dia. Irmãos, um espírito tão grande começou com uma depressão. Aquela depressão foi na carne? Foi. Creio que o jovem não se tratou daquela depressão, e juntamente com a depressão os espíritos ficam alvoroçados querendo uma brecha. E pegou aquele jovem rapaz novo, irmãos, e que ficou vários tempos dentro de um quarto fechado, irmãos, e não queria falar com ninguém. Quando falava que a Irmandade, a mocidade ia lá visitar, irmãos, ele falava: não quero ninguém aqui, eu tomei ódio, irmãos. Aí deu para ver em que era o espírito que já estava ali dentro daquele jovem. E o cooperador de jovem na época, irmãos, que foi o meu cooperador de jovem, foi fazer visita, levou a mocidade, mas foi impedido da rua mesmo de adentrar dentro da casa do jovem, que ele não queria, né, irmãos? Não queria. Era músico, tocava, era uma pessoa muito reservada. Irmãos, uma coisa eu vou falar para vocês. Às vezes, irmãos, não é só a mocidade, até a Irmandade. Muitos lugares, irmãos, que dá para perceber que uma igreja cheia. Vamos pegar a mocidade, que vocês vão entender que eu estou falando dos irmãos adultos, que é a mesma coisa. A mocidade tem sempre aqueles que ficam de canto. Tem aquele grupo de jovens que estão ali e fica, vamos dizer, aquele grupo, fechando aquele grupo. Só que aquele grupo de jovens, eles não observam ao seu redor que tem um jovem ali, vamos dizer um termo que vocês entendem, o patinho feio, né? O patinho sempre ali excluído, sempre desprezado, ninguém convida para fazer visita, ninguém convida para uma tocata, ninguém visita para ir no grupo, para a reunião da mocidade, que é muito gostoso quando é jovem, sai aquele grupo, ir para a reunião da mocidade. Ali a mocidade vai brincando, vai conversando e vai até a pé. Eu cansei de ir a pé vários quilômetros com a mocidade na minha época, tocava e não sentia nem canseira, porque é o tempo da mocidade. E é isto em que a mocidade, hoje na congregação, tem que voltar a fazer, irmãos. E quando há um grupo de moços, de jovens, em que está ali, né, sempre tem aquele grupinho, vai fazer tocata, vai congregar, sempre tem aquele outro jovem que está doido para ser convidado para ficar ali junto, ali dentro. Que a pessoa precisa também, irmão, de companhia. A pessoa precisa também, né, ficar entre as pessoas. Pessoas que ficam afastadas, irmãos, ele entra em depressão, o inimigo já põe na cabeça dele: vai para o mundo. Lá no mundo você vai encontrar muito amigo. Lá eles vão te dar atenção. Lá eles não vão te desprezar. E este, irmãos, grupo que estão fazendo, e esta parte aqui que nós estamos passando, que diz que vai atrás dos que estão amarrados, esquecidos, parados. Os amarrados, os que estão sem força de congregar. Os que estão esquecidos são aqueles que ninguém liga, desprezam. E os que estão parados vão mesmo. E ó, primeiro sábado de dezembro vai acontecer isto em São Paulo, na central de Osasco. Que outras centrais de outras regiões, de outros estados façam o mesmo. Porque hoje em dia os cultos de jovens e menores, o que dava aí 100 recitativo, estão caindo para 70, para 60, né? E o cooperador de jovem, de algumas regiões, só sabe reclamar no culto. Manda seus filhos para a igreja. Tem pai em que ele não tem mais, né, vamos dizer, domínio mais sobre seu filho, que já está rapaz, já está adolescente, já entra aquela fase da rebeldia e que o mundo para eles é melhor, né, irmãos? Sendo em que se eles encontrar, irmãos, amizade, companheirismo nessa mocidade que está fazendo esse lindo trabalho, irmão,
eles vão voltar para a congregação e Deus vai abençoar muito. Vai ter avivamento no meio da mocidade, no meio da nossa irmandade. E que é a mesma coisa. Quando você, irmão, vê aquele irmão lá de canto, que ninguém conversa com ele, ninguém chama ele para congregar, ninguém chama ele para fazer um bolo, que tem as irmãs que faz o bolo, leva para os ensaios, né? Tem os ensaios, tem o lanche. Chama aquela irmãzinha, irmãos, que tá ali, irmão, vem ajudar aqui para fazer um bolo, para fazer alguma coisa, ou então para servir no ensaio. Irmãos, eu creio que a irmã vai ficar numa felicidade enorme, em que ela vai até agradecer a Deus por esta parte, irmão. O que nós estamos, irmãos, hoje, muitos dizem, está acabando o amor entre o povo, dentro da igreja. Mas na realidade, irmãos, o povo está disperso nessa parte. Porque a congregação cristã no Brasil tem tudo para que a irmandade se entrose, irmãos, para que volte de novo aquela alegria dos anos passados, em que cada um fazia uma parte. Lembra quando a gente era elogiado aí fora, que era o povo unido? Uma vez uma irmã, uma criatura, melhor dizendo, criatura, alma testemunhada, do jeito que vocês entenderem, ia passando em frente a uma igreja e ali aquela igreja estava em obras. Estavam destelhando aquela igreja. E cada irmão dava uma telha para um, outro dava para outro, e o outro levava no carrinho. A pessoa parou, colocou a mão no rosto e falou: que coisa linda, parece um monte de formiguinha trabalhando, ó a união. O que tira, o que põe no carrinho, o que leva, ninguém reclamando. E assim se destelhou a igreja, tirou todas as madeiras. Depois veio o baldrame, irmãos. E depois veio as paredes, e hoje está lá uma igreja linda, maravilhosa, que é a minha antiga comum, irmãos. Foi demolida e agora está uma linda igreja, e eu fiquei sabendo agora que a minha antiga comum vai ter galeria, que era um sonho da gente quando era jovem que congregava nela. Era o sonho do nosso cooperador de jovens na época, é que ali fosse uma galeria, irmãos. É uma igreja pequena, mas vai ter uma galeria para ter mais irmandade, porque Deus vai chamando e as igrejas não vão comportando tanta irmandade. Por isso que há novas construções. Irmão, vou parar por aqui, porque é tão bom falar da obra de Deus, né, irmãos? Tão maravilhoso falar, em que a gente vai se expandindo aí, irmãos. Porque a obra de Deus está crescendo, irmãos. Está crescendo. Ô, irmão Paulo, mas as igrejas estão vazias. Estão vazias, mas está crescendo. Mas como, irmão? Está crescendo. Irmãos, os que estão vazios, os fracos, os parados que já se batizaram. Os que estão crescendo, os que estão entrando. Logo, logo vocês vão ver os parados retornar, os que estão batizando já está ali. Quando você vai ver, a igreja está lotada, está tendo fila no corredor, porque Deus está ali chamando. E chamando duas vezes, chamando os que estão parados e chamando os que estão se batizando. E perdoando os que erraram, irmãos. Que o perdão vem de Deus. O que vocês acham sobre essa parte? Muito linda, né, irmãos? Então vamos tomar conta, cuidado dos nossos filhos e vamos ter mais amor, irmãos. Mais amor dentro da casa do Senhor com o próximo, com os nossos irmãos que estão ali, irmãos, pedindo a Deus: Senhor, se alguém me convidasse para ajudar na obra dele, para estar no ensaio ajudando ali na parte da alimentação, para estar na igreja limpando junto, irmãos, com as irmãs ali na limpeza, né? Para que não seja aquele grupo de irmãs, só aquele grupo selecionado, né, irmãos? Só nós vamos fazer. O povo aí, a irmandade quer ajudar, porque fazendo assim, irmãos, vai unir o povo na limpeza, no ensaio, nas tocatas. Quando for o culto, vai unir o povo na comunhão. Deus desce com a presença, o servo de Deus está na frente, vai pregar mesmo, porque o servo na frente, irmão, não adianta você chegar numa igreja, olhar o cooperador pregar e falar assim: mas cooperador não prega nada, que dom, o irmão não pula, o irmão não prega, o irmão é sempre a mesma coisa. Mas o povo tem que ajudar, irmãos. O povo tem que ajudar. Isso é na comunhão, no amor,
né? Que um tenha amor com o outro, irmão, que ajude o outro. E isso, que a mocidade dessa nova era, irmãos, que está se formando agora, em que a mocidade faça esta lição direitinho, para que os que estão na igreja, que já estão ali antigos no caminho, saibam que nós temos que, irmãos, nós temos que honrar o nosso irmão, ajudar os nossos irmãos, né, irmãos? Não vamos fazer diferença de classe social. Porque o irmão tem um carrão, o outro vem de ônibus, o outro vem a pé. Não, irmãos, que sejamos todos iguais perante a igreja e perante Cristo. O que vocês acham? Comentem. O que vocês acham? Tá certo isso ou não está? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, queridos.